Olá a todos, bem-vindos em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Rogando as bênçãos de Jesus e o amparo da nossa querida mentora, vamos então dar início às nossas atividades. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Bem-aventurados os misericordiosos, composto pelos seguintes temas: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nas instruções dos Espíritos encontramos o perdão das ofensas, a indulgência e, por último, é permitido repreender os outros e notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio. Hoje iremos tratar destes 6 primeiros temas que estão agora a ser mencionados. Vamos começar então por o tema Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos citar o evangelista Mateus, capítulo 5º, versículo 7, e capítulo 6º, versículos 14 a 15, e por último, capítulo 18º, versículos 15, 21 e 22. Ouçamos a palavra do Mestre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E nos diz Allan Kardec: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são mansos também não são misericordiosos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador
que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Vamos agora falar do segundo tema, reconciliar-se com os adversários. Vamos ouvir novamente a palavra do Mestre. Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse facto a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina esteja completamente satisfeita. Vamos fazer aqui uma paragem e vamos fazer algumas reflexões sobre este tema. Primeiramente sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Bom, precisamos considerar que sempre que prejudicamos alguém, estamos também a criar débitos para com Deus. Sendo a humanidade a sua obra mais preciosa, é fácil compreender que todo o mal que possamos fazer à humanidade o estamos fazendo a Ele, ao Pai Criador. Se prejudicarmos sua obra, estamos a prejudicar a Deus. Da mesma maneira que, amando sua obra, também estamos amando a Deus. Então, o processo da reconciliação é absolutamente necessário se queremos estar a bem com Deus. Se queremos que Deus nos perdoe, precisamos urgentemente perdoar as ofensas que porventura nos possam ter feito. Por isso, Jesus nos alertou: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. E o contrário também é verdadeiro. Caso não perdoemos, Deus também não nos perdoa. Aproveitemos as oportunidades que a misericórdia divina nos concede e que nos permitem estar vivendo lado a lado com nossos inimigos de outrora, para que possamos reparar as faltas cometidas em existências anteriores. Todos estamos em viagem, percorrendo as estradas da vida. Deus nos ama, nos outorgou a reencarnação, que, a seguir à dádiva da existência,
é a realidade mais importante que o Pai nos concede. Através dela, e graças a ela, não apenas vamos tendo novas oportunidades de progredir espiritualmente, mas também de ressarcir os débitos que em nossas relações mundanas vamos contraindo uns com os outros. Entretanto, precisamos considerar que por vezes, quando não houve oportunidade de eles se reencarnarem junto a nós e ficaram ainda no mundo espiritual a aguardar que chegue a sua hora, aproveitam-se do facto de estarmos presos ao corpo físico e assim menos livres para nos defendermos e nos atormentam através da obsessão que pode levar a grandes sofrimentos. E Deus permite que isso aconteça, para que os devedores tenham ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenham faltado com a indulgência, a caridade e o perdão. Mas nesses casos, como fazer para realmente nos podermos redimir face às nossas faltas para com eles? Será que o caminho é deixar que eles nos castiguem? Qual será então o melhor caminho para assegurar a tranquilidade futura? Ora bem, Jesus nos ensina que devemos tratar nossos adversários com misericórdia, mas estando eles no outro plano da vida, como fazer? O caminho é sempre o mesmo: fazer todo o bem que pudermos àqueles que nos rodeiam e perdoar com o coração as ofensas que outros porventura possam infligir-nos, tratando nossos adversários presentes com tolerância, com indulgência, nunca impondo condições para uma reconciliação fraterna. Não apenas beneficiará nossas relações para com eles, como também ajudará os outros que ainda estão no outro plano da vida a compreender que, afinal, nós já procedemos de modo diferente e sua vontade de vingança se atenua. Sobre o tema reconciliar-se com os adversários. Como vimos, Deus nos outorgou a reencarnação, mas não apenas nos deu essa oportunidade bendita de renascermos tantas vezes quantas necessárias ao nosso burilamento espiritual, como também compõe as coisas por forma a que tenhamos de volta em nossas vidas os inimigos de outrora, muitas vezes debaixo do mesmo teto que habitamos. Precisamos aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos de novo para nos reconciliarmos com o próximo. A caridade, na sua mais alta expressão, deve assim ser posta em ação através do perdão e da prática do bem geral. Precisamos perdoar aos que nos fizeram mal, independentemente se foi nesta ou noutra vida, a fim de que, antes que a morte chegue de novo, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa ou rancor, que possam suscitar vinganças futuras, que se perpetuam no mundo espiritual. Bem o sabemos, nem sempre temos a oportunidade de pagar nossas dívidas àqueles com quem as contraímos. Porém, todo o bem que fizermos nos será tido em conta por Deus. E mesmo aqueles a quem ferimos nos acabarão por perdoar, quando virem em nós o arrependimento sincero. Mas precisamos ter bem presente que perdoar é perdoar. Tal como disse Jesus a Pedro. Precisamos estar preparados para perdoar, não uma, nem duas, mas todas as vezes que se façam necessárias, por forma a que as mágoas não se aninhem em nosso coração. Jesus se refere à prisão que nos constrange até que paguemos o último ceitil. Essa prisão é a do sofrimento e aflição experimentada pelo espírito, quando, por orgulho ou vaidade, não perdoou nem se reconciliou com o seu adversário. Enquanto tivermos mágoas no nosso coração, enquanto nossa consciência não estiver tranquila, não seremos realmente livres, nem felizes. Urge, pois, que façamos as pazes com todos, de forma a que possamos estar em paz com Deus. Vamos regressar à nossa apresentação e vamos agora tratar do seguinte tema: o sacrifício mais agradável a Deus.
E vamos ouvir a palavra do Mestre. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24. Quando Jesus disse, vai-te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo a sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Agora vamos falar sobre o argueiro e a trave no olho. Novamente, a palavra do Mestre. Porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. E nos diz Allan Kardec: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de facto, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E agora, os dois últimos temas. Não julgueis para não seres julgados, e aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Comecemos com a palavra do Mestre, segundo os evangelistas Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 2, e João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre,
Esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo a que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrojar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda a submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. E terminamos aqui esta apresentação em slides e vamos fazer as nossas reflexões. Primeiramente, sobre o tema, o sacrifício mais agradável a Deus. Era comum os judeus fazerem ofrendas materiais a Deus, convictos de que com esse procedimento ficariam quites perante a justiça divina. Mas Deus não necessita das nossas ofrendas, nem das nossas orações. Ele é o Senhor de tudo quanto existe. Assim, que poderíamos nós ter para lhe dar que Ele não tivesse já? As orações são necessárias, mas é para o nosso próprio benefício, já que necessitamos de nos elevar e entrar em sintonia com as esferas superiores e com o Pai Divino. Mas para entrarmos em contacto com Deus, é imperioso que estejamos de mente tranquila, sem ressentimento, já por quentarmos a cabeça. Então, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é estarmos em paz com os nossos irmãos, não guardar ressentimentos de espécie nenhuma. Só assim será válido
dirigirmos-nos ao Criador, nosso Pai Celestial, não para lhe fazer ofertas de que não necessita, mas que nos humilhemos perante Ele. Para Deus, o que importa é a nossa perfeição, a sublimação das nossas virtudes. Ora, como a justiça divina estabelece que toda a falta seja reparada, façamos de cada instante de nossas vidas ocasião de reparar o mal que fizemos, ofertando aos mais necessitados, antes de tudo, o nosso amor, e depois os bens de que porventura possam necessitar, construindo assim a fraternidade à nossa volta. E agora sobre os últimos 3 temas. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. E aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Antes de mais, precisamos cultivar a humildade, já que a partir do momento que nos despirmos da vaidade e do orgulho, rapidamente corrigiremos grande parte das mazelas que nos escravizam. Não confundamos, porém, humildade com subserviência, nem dignidade com orgulho. Devemos ser humildes, mas ao mesmo tempo não abdicar da nossa integridade, da nossa dignidade. A vida sem dignidade é como um poço vazio. Porém, como seremos dignos se condenarmos os defeitos de cada um antes de corrigir os defeitos que nos afligem? Quem nos outorgou a capacidade ou superioridade para condenar os erros dos outros? A termos que ser juízes, sejamos juízes de nossas ações. Para com os outros, sejamos indulgentes, a fim de que possamos dizer de coração aberto: perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos haja ofendido. Nós ainda estamos demasiado carregados para nos julgarmos quites com as leis divinas. À medida que formos progredindo, mais nos distanciaremos da crítica gratuita. Quantos menos erros cometermos, ao invés de julgarmos as faltas alheias, passaremos a ser mais indulgentes e compreensivos para com as fraquezas do próximo. Urge que exercitemos essa máxima tão sintética e tão rica de conteúdo que Cristo nos ensinou. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando já formos capazes de remover os empecilhos que nos obscurecem a visão, de certo passaremos a ver qualidades boas nos irmãos que agora criticamos. É verdade que a nossa visão está estruturada para vermos para a frente, o que está na nossa frente, mas é urgente que passemos a olhar para dentro de nós. Muitas pessoas, não podendo conformar-se com as qualidades nobres que até notam nos seus irmãos, em vez de fazerem algum esforço para igualá-las, preferem denegri-las, apontando-lhes falhas irrisórias, quando na realidade, em si, também as possuem em profusão. Na apóstrofe: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão, Jesus convida-nos a fazer a análise introspectiva do conhecimento de nós mesmos. Para ajudar o próximo, é preciso ter recursos próprios, ser correto e bom, pois só então se poderá auxiliar com eficácia aos semelhantes, através dos exemplos e não das críticas ásperas que machucam e ferem. Em verdade, ninguém pode dar o que não tem. Para corrigirmos um determinado defeito em alguém, é necessário que sejamos exemplo, paradigma a seguir nesse comportamento que reprovamos. Esta lição serve para todos e principalmente para os pais e educadores em geral. Como poderão os educadores reprimir os vícios, os desregramentos e maus hábitos daqueles que pretendem ensinar, se forem os primeiros a escandalizá-los com falhas clamorosas da sua conduta? Como advertir os outros que não devem fumar, beber, jogar, que devem ser recatados, honestos, leais, verdadeiros, etc.,
se eles próprios são fracos e se deixam vencer por esses mesmos defeitos? Então, o melhor mesmo, como nos adverte Jesus tantas e tantas vezes, é deixarmos para Deus os julgamentos. Evitemos colocar-nos na posição de julgadores, seja de quem for. Deus, com Jesus ao leme, tem meios de levar ao redil todas as ovelhas desmalhadas. Contando que este estudo nos ajuda a compreender, aceitar e a colocar em prática nas nossas vidas os ensinamentos do Mestre, damos por concluída a nossa apresentação. Agradecendo ao alto esta oportunidade de serviço, resta-nos desejar a todos, em nome do grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão, as bênçãos de Jesus. Com um abraço fraterno, nos despedimos e até breve.